Boa tarde a todos. Damos continuidade à celebração do aniversário do Patriarca Moya. Nessa parte da celebração, o grão-mestre Sanitan irá falar sobre o legado do Patriarca Moya em Hong Kong. Lembro que às 20 horas, horário do Brasil, e 19 horas, horário de Nova York, o grão-mestre Larry Mamura irá falar sobre o legado do Patriarca Moya no mundo. A programação será transmitida novamente em parceria com o canal Kung Fu Life, pelo YouTube e também pelo Zoom. Aos participantes do Zoom, por favor, manter a câmera ligada e as perguntas pelo chat. O mesmo se aplica no YouTube. Bem-vindo, todos são muito bem-vindos. Boa tarde, grão-mestre Larry Mamura. Bem-vindo, grão-mestre Sanitan. Gabriel. Good afternoon, everyone. We'll continue Patriarch Moyat's birthday celebration. In this point of the celebration, Grandmaster Sunny Tang will talk about Patriarch Moyat's legacy in Hong Kong. Later, at 8 p.m. Brazil time and 7 p.m. New York time, Grandmaster Liu Mamura will talk about Patriarch Moyat's legacy in the world. The schedule will be broadcast in partnership with the Kung Fu Life YouTube channel and also by Zoom. Those who participate by Zoom, please keep the camera turned on and ask questions and make the comments by chat. The same applies to those who watch us on YouTube. So I would like to welcome everyone once more and welcome Grandmaster Sunny Tang and Grandmaster Liu Mamura. Hi, good afternoon, everyone. We are waiting for my Kung Fu brother, my Sihing, Sanitan. He's a little bit late for starting our talking today. So before he starts, I'd like to introduce him. So of course, everybody know him, but few details is very important to mention. As you know, the Moya family, we have two stages. Sorry, Gabriel. So then your translation. Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas e explicar que o grão-mestre Sunny Tang está um pouco atrasado. E eu gostaria de... sei que muitos já o conhecem, no entanto, gostaria de introduzi-lo e alguns detalhes que merecem destaque, né? Como se sabe, né, nós temos dois estágios. Yeah, two stages in the Moya family. The first phase was in Hong Kong when the patriarch Moya was recognized as the youngest Sifu by the patriarch Ip Man. So, and the second phase was in New York, which was covered this morning by my Sihing, my Kung Fu brother, Grandmaster William Moy. Bem, são duas fases, a família Moya possui duas fases. A primeira é em Hong Kong, né, fase na qual o patriarca Moya foi reconhecido como o Sifu mais jovem, reconhecido pelo próprio patriarca Ip Man. E a segunda fase foi em Nova York, a qual foi coberta hoje pela manhã pelo grão-mestre William Moy. So this talk is very important because my Sihing Sanitan, Grandmaster Sanitan, you cover all this period, the first period of Moya family. Por isso, essa conversa agora é muito importante, pois o grão-mestre Sunny Tang vai cobrir esse primeiro período da família Moya. And
some people, I should mention, show his respect to them because they are very important in our family. E algumas pessoas serão mencionadas, né, para as quais nós demonstraremos respeitos, pois são muito importantes na nossa família. The first of them is the Dai Sihin Greco-Wong. He's the first member of Moya family, first student of our Sifu Moya. O primeiro é o Dai Sihin, da família Moyat Greco-Wong. Foi o primeiro aluno, o primeiro membro da família Moyat. Now he's in Alberta, Calgary, and he was the co-author of the first English Wing Chun book, or the first Wing Chun book in the English version, English language. Hoje ele está em Alberta, em Calgary, no Canadá, e ele foi o autor do primeiro livro em inglês, né, de Wing Chun. Which was published in England by Crompton Publishing. O qual foi publicado na Inglaterra pelo Crompton Publisher. Lately, this publisher wrote a book mentioning the experience in publishing the first Wing Chun book in English language. Recentemente, essa editora publicou um livro, escreveu um livro mencionando a experiência em publicar o primeiro livro de Wing Chun escrito na língua inglesa. And the other great member of Moya family from Hong Kong is Jeffrey Chen. E o outro grande membro da família Moyat de Hong Kong é o Jeffrey Chen. He was famous because he fought in the last Gong Sao in Hong Kong. Ele ficou famoso por ter lutado no último Gong Sao em Hong Kong. As you know, Gong Sao is an inter-style fighting was pretty interesting in order to let people have good experience by testing his Kung Fu. Como se sabe, Gong Sao era uma disputa interestilos, né, e que eram muito interessantes para que as pessoas pudessem ter uma experiência a respeito de seu próprio Kung Fu. And the most impressive in the fight was the difference of time of training of both of fighters, because Jeffrey has just only 9 months of Wing Chun against his opponent, who had 11 years of another style. E a coisa mais impressionante, né, nessa disputa de Gong Sao era a diferença de tempo de prática entre ambos os praticantes, ambos os lutadores. Né, por um lado, Jeffrey tinha apenas 9 meses, né, de experiência no Wing Chun, enquanto seu oponente já tinha 11 anos de experiência no outro estilo. And if you guys don't know, all this start after a soccer game. E caso vocês não saibam, tudo isso começou após um jogo de futebol. Which for Brazilians is very important. Know this detail. Detalhe o qual para os brasileiros é muito importante. The other person
who is a very important in our family, is of course my Sihin Sanitan. A outra pessoa que é muito importante na família Kung Fu é, com certeza, meu Sihen Saniten. Not just because of what he did in Hong Kong, but mainly what he did outside Hong Kong. First, he went to England, then Canada. Não somente pelo que ele fez em Hong Kong, mas principalmente pelo que ele fez fora de Hong Kong. Primeiro, ele foi para a Inglaterra e depois para o Canadá. After so many years, he's still very active, and now he's recognized as one of the most important seafood, Wing Chun seafood in the world. Após tantos anos, ele ainda continua muito ativo e hoje é reconhecido como um dos mais importantes Sifu de Kung Fu no mundo inteiro. But there is another brother who is not that famous, but equally very impressive, in my opinion. No entanto, há mais um irmão, o qual não é tão famoso, no entanto, é igualmente tão importante quanto, na minha opinião. He is Thomas Leung. Ele é Thomas Leung. We call him Minjai. Nós o chamamos de Menjai. So has very good Kung Fu. E ele tem muito bom Kung Fu. And he's still active in Hong Kong. E ele ainda continua ativo em Hong Kong. And the most close brother from Hong Kong, because he moved to the United States, is my good Sihin Henry Moy. Meu Sihen mais próximo, o irmão mais próximo de Hong Kong, qual se mudou para os Estados Unidos, é meu Sihen Henry Moy. He helped me a lot when in my early days in the United States. Ele me ajudou muito nos meus anos iniciais, no meu tempo inicial nos Estados Unidos. So our Sifu started his family in Hong Kong in 1962. Nosso Sifu começou sua família em Hong Kong em 1962. And after more than 10 years, he finally moved to United States. E após mais de 10 anos, ele finalmente se mudou para os Estados Unidos. In September of 1973. Em setembro de 1973. So the idea in this afternoon or evening for you guys in abroad is share with you this period from 1962 to 1973. Então, a ideia, né, desta tarde ou desta noite para aqueles que estão no exterior é compartilhar com vocês a experiência desse período de 62 a 73. Because if people didn't realize the patriarch Muyad was the very first Sifu who came from Hong Kong to abroad. Pois caso as pessoas não percebem, Sifu Moyat foi o primeiro Sifu a vir de Hong Kong para o exterior. People ask me, what about Bruce Lee, William Cheung, so many others?
Yes, they came first, but they start their career in abroad, not in Hong Kong. Sifu Muyat, he started his career as a Sifu in Hong Kong after 11 years. So he finally went to United States. E muitos me perguntam, e Bruce Lee? E William Cheung e outros, né, que saíram de Hong Kong, praticantes saíram de Hong Kong, que foram para fora também. Sim, eles saíram, né, de Hong Kong, no entanto, eles não iniciaram sua carreira em Hong Kong, eles iniciaram sua carreira já fora de Hong Kong, no exterior, ao contrário de Moyat, que iniciou sua carreira em Hong Kong e somente após 11 anos, né, em Hong Kong, ele se mudou para fora. I don't want to put down the contribution of my CPACs. What I want to say is the contribution of our Sifu. Our Sifu contribution is one who has a very, he has a very special importance because that. But of course, the others also have their own importance because they did a lot to style and for style. E eu não quero diminuir a contribuição dos meus CPACs, mas nosso Sifu fez uma contribuição muito especial e importante, né? Os outros também têm importância, pois eles fizeram muito para o nosso estilo. So when we think about this, we should understand better what really happened in Hong Kong those days. Então, quando nós pensamos a respeito disso tudo, nós devemos entender melhor o que aconteceu em Hong Kong naqueles dias. And my Sihin Sunny Tang, Grandmaster Sunny Tang, he's the one who were there. His relationship is not limited by his own Sifu, but also he have good relationship with our Sikung Ip Man. Meu Sihin Sunny Tang, ele era aquele que estava lá, né? E seu relacionamento não se limitava a apenas seu Sifu, né? Mas ele também tinha um bom relacionamento com Sikung Ip Man. He even received a Kung Fu name from the patriarch. Ele até mesmo recebeu o nome Kung Fu do próprio patriarca Ip Man. I do hope he could share this story with you, guys. E assim eu espero que ele possa compartilhar essa história com vocês. Because this is something very important. And represent how my Sifu or our Sifu cares about the older generation and how to make closer the younger generation to the older generation. Isso é muito importante e representa que nosso Sifu se importava com a geração mais antiga e se importava em como aproximar a geração mais nova da geração mais antiga. Even when the patriarch Muyat stayed away for almost 1 year as a sailor,
he recommend his students go straight to his Sifu Ip Man. Até mesmo quando o patriarca Moyat se permaneceu ausente, uma vez que ficou um ano como marinheiro, ficou um ano no mar, ele recomendava os seus alunos a procurarem o patriarca Ip Man. And he always support his students to go abroad and spread the legacy which he's received from his Sifu Imam. E ele sempre apoiava seus alunos a irem para o exterior e espalharem o legado que ele mesmo tinha recebido do patriarca Ip Man. And this remember me another good Kung Fu brother. E isso me lembra de outro irmão Kung Fu. Nelson Chen from Toronto. Nelson Chen, de Toronto. So all these brothers now, they are very important in Moya family and the Wing Chun world. Então, todos esses irmãos são muito importantes na família Moyat e no mundo do Wing Chun. But for the future, mas para o futuro, the Grandmaster Sanitan is doing a very hard work to preparing the system for the younger generation. Mas para o futuro, o Grão-Mestre Sanitan tem feito um trabalho muito árduo para preparar a geração mais recente, mais jovem, para o sistema Wing Chun. Because the people makes always a very serious mistake when they want to compare themselves with the older generation. Pois as pessoas cometem um erro muito sério, que é de querer comparar eles mesmos com a geração mais antiga. Because mainly now, after the globalization, everything changes. So now a Kung Fu style or family is no more local, is now global. Pois com a globalização, tudo mudou, né? Um estilo de Kung Fu, uma família de Kung Fu não é mais local, mas tem parâmetro global. And brothers like my Sihin Sanitan, he honor the legacy of our Sifu Moyat. E assim, irmãos como Sanitan, eles honram o legado do patriarca Moyat. Why? Because our Sifu Moyat, even the very beginning, even in 80s, he already knew the importance to keep a record all his legacy through videos, audios, and pictures. Pois meu Sifu Moyat, patriarca Moyat, mesmo desde o início, desde a década de 80, já sabia a importância de preservar, né, de registrar, manter registros em vídeos, áudios e fotos. That's why the Moy family decided to found the Moya Institute. Por isso que a família Moy decidiu fundar o Instituto Moya. Because in that way we can keep alive the Moya's legacy by studying what he led to us and
go deeper in our understanding of Kung Fu. Pois assim, conseguimos preservar, né, preservar o legado, né, ao estudar o que nos foi deixado pelo patriarca Moyat e nos aprofundar, né, o que foi deixado, nos aprofundar quanto ao entendimento de Kung Fu. So while we waiting for Grandmaster Sanita, if you guys have any question about Hong Kong, you can make it now. Then if I can answer, I try my best. And then when the Grandmaster Sanita arrive, so then he can answer all those questions too. You'll be very interesting. You see an answer by me who didn't live in Hong Kong in that time, and I know what the answer, someone who did live in that moment in Hong Kong, and who was very active between the martial community em Hong Kong. Então, enquanto esperamos pelo grão-mestre Sunny Teng, caso tenha alguma pergunta, né, a respeito dos tempos de Hong Kong, podem fazê-la agora, né, e se eu puder responder, eu tentarei o meu melhor, e para posteriormente o próprio grão-mestre Sunny Teng respondê-la. Então, terá uma situação muito interessante que haverá duas respostas, uma por uma pessoa que não morou em Hong Kong naquela época, e outra outra resposta por quem morou em Hong Kong e e era bem ativo na comunidade de arte marcial também. So here we have a question from Master Thiago Pereira. And if Gabriel could translate to in English, it would be nice, so people can share. People in English can understand. Speaker can understand the question made by Master Thiago Pereira from Rio de Janeiro. Bem, na pergunta, falar em português primeiro, na pergunta do mestre Thiago Pereira, o Taikun Moyat já falou algumas vezes sobre as dificuldades de ser um Sifu tão jovem. Salvo engano, o Sipa com Minjai é um ano mais novo. So, Grandmaster Liu Mamura, had the Patriarch Moyat once spoke about the difficulties of being such a young Sifu. I believe that Mingjai was 1 year younger than him. Yeah, that's true. And one thing is very interesting. My Sihing, Thomas Leung, he could even learn from Imam himself. And but he told me he started to get interested in Wing Chun because he was my CPAC William Cheung's classmate. He went to the same university in Australia. Isso é verdade. Uma coisa muito interessante é que meu Sihing Thomas Leung poderia ter aprendido pelo próprio patriarca Yip Man. No entanto, ele inicialmente ficou interessado em Wing Chun, uma vez que ele foi colega de sala do grão-mestre William Cheung na Austrália, em universidade na Austrália. And his good classmate, William Cheung, always invite him to learn Kung Fu, learn Wing Chun from him.
E seu colega, William Chang, sempre o convidava para aprender Kung Fu dele, a partir dele mesmo. But he's a very, my Sihin Minjai, he decided to wait until come back to Hong Kong after graduating university. No entanto, meu Sirhen Minjai preferiu esperar, né, se formar para depois voltar para Hong Kong, para assim aprender Kung Fu. And after came back to Hong Kong, he has two options. He said, learn from Ip Man or from someone who, but Ip Man those days is already almost kind of retired. So, but there is one Sifu, very active and very tall. And that Sifu was our Sifu Muyat. So he decided to become his student after a long time of thinking and to take his decision. Então, após voltar para Hong Kong, ele teve duas opções. A primeira era aprender diretamente com o Ip Man. No entanto, Ip Man, naquele período, já era praticamente aposentado. E a outra opção era aprender com um Sifu, que era muito ativo e bem alto, né? E ele dedicou um certo tempo, bastante tempo, até tomar a sua decisão. And then from that, he never stopped to practice Wing Chun. And he still, got involved with many people from the big Wing Chun family. And he was very well known in martial arts circles in Hong Kong. Opa, peço desculpas, deu uma pequena travada aqui para mim. Mas, bem, e ele nunca, a partir de então, ele nunca parou de praticar o Wing Chun, né? E ele sempre foi envolvido com a grande família do Wing Chun, assim como era muito reconhecido pelos círculos de artes marciais. And in my opinion, he was the most skillful Wing Chun practitioners I ever saw. E na minha opinião, ele era o mais habilidoso, um dos mais habilidosos praticantes de Wing Chun que eu já ouvi. So one day, when I was in Hong Kong with my brothers and students, and he really took care of us by hosting in very different places. E uma vez, quando eu estava em Hong Kong com meus irmãos e meus alunos, ele cuidou de nós ao nos hospedar em diversos locais. So, because he knew so many people, so he always available to help us to find and cover our research, which was made by Leonardo Mordente, who is the person in charge of the research of our family. Pois ele conhecia muitas pessoas e estava sempre disponível, né, para nos ajudar e cobrir na nossa pesquisa, né, que era feita pelo mestre Leonardo Mordente, que era a pessoa responsável pela pesquisa da nossa família. So in the last day, we decided to offer
lucky money. Assim, no último dia, decidimos ofertar-lhe dinheiro da sorte. But we know he gonna refuse because as a brother, he think he doesn't need it. No entanto, nós sabíamos que ele iria recusar, pois, como irmão, ele acha que ele não precisa. But we were so grateful, so we gonna show respect and gratitude. No entanto, nós estávamos tão gratos que nós queríamos mostrar respeito e agradecimento. So my good Kung Fu brother, my Sirin Pit Pahil, and we set up a plan. Por isso, meu grande irmão Kung Fu Pipa Rio e eu, né, desenvolvemos um plano. So in the middle of the street, I hold him, and Pete gonna put the hongbao, the red envelope, in his pocket, Menjai pocket. Então, no meio da rua, eu seguraria, enquanto Pete colocaria o rumbao no bolso de Menjai. In the first moment, I thought this is a good idea because he's very small, and you'd be very easy to hold it. Em primeiro momento, eu achei que essa seria uma ideia muito boa, pois Menjai é bem pequeno e assim eu achei que seria bem fácil segurá-lo. But then in second talk, I thought better, and I decide to change the roles with Pete because Pete have more experience to grab people because he's a guard in a high security prison. No entanto, num segundo momento, eu achei melhor que seria eu achei que seria melhor trocar papéis, inverter papéis com Grão-Mestre Pete Pahil, pois Pete tinha mais experiências em segurar as pessoas, uma vez que ele já tinha sido um guarda em prisão de alta segurança, de segurança máxima. So that we did, and but was so difficult to hold him, and then but finally we could offer him the humbao. He started yelling in the street, and of course people around think I was robbing him, but actually we are giving him money, you know. Então, nós fizemos isso, no entanto, foi muito difícil segurá-lo, mas finalmente conseguimos entregar-lhe o rumbao. No entanto, ele gritava tanto que parecia que nós o estávamos roubando. No entanto, nós estávamos tentando entregar-lhe dinheiro. So why I'm sharing this story, family story with you? Então, por que eu estou compartilhando essa história da nossa família com vocês? Because this represents the feeling, the spirit of a Kung Fu family. Pois isso representa o sentimento e o espírito da família Kung Fu. And this kind of feeling was planted in a very small seed in the beginning and start to growing with a lot of patience by the patriarch Muyat. E esse tipo de sentimento, né, foi plantado numa semente bem pequena no início e foi cultivada com muita paciência pelo patriarca Muyat. Because even in Hong Kong, not many people understand the nature of a family. Pois mesmo em Hong Kong, não são muitos que entendem a natureza de uma família. Imagine in another place like Brazil.
Imagine então num lugar como o Brasil. Or when the Chinese tradition still is a very young, is still need a lot of effort to be preserved. No lugar em que a tradição chinesa ainda é recente e precisa-se ainda de muito esforço para ser preservada. But many people ask me why this is important. Muitos me perguntam por que isso é importante. It's not important because it's Chinese. Mas não tem importância por ser chinês. It's important because this kind of mentality endure, make less all the traditions and the culture passing the generation by generation. Isso é importante, pois esse tipo de mentalidade, né, faz preservar a tradução que é passada de geração para geração. And when this happens, we start to think as a lineage, not as an individual. E quando isso aconteceu, nós passamos a pensar como uma linhagem e não mais como indivíduos. So this morning, Então, nesta manhã, my Kung Fu disciple, Master Ursula Lima, minha discípula no Kung Fu, mestra Úrsula Lima, make a very important question to Grandmaster William Moy. fez uma pergunta muito importante ao grão-mestre William Moy about how the patriarch Muya make his student closer to the younger, previous generation. A respeito de como o patriarca Moyat aproximou seus alunos da geração anterior. And one point the Grandmaster William Moy point out was the patriarch Moya was a master of create relationship, good relationship, strong relationship. E um ponto colocado pelo grão-mestre William Moy foi de que o patriarca Moyat era um mestre em criar relacionamentos, bons relacionamentos e relacionamentos fortes. And this should be a good example for all of us. So not many people could see the importance of the patriarch Muya in thinking about the future. Think about how a Kung Fu family will grow in a global environment. E isso, a questão do patriarca ter sido um mestre em criar relacionamentos deve ser um bom exemplo para todos nós. E não foram muitos que conseguiram ver a importância dada pelo patriarca Moyat em pensar sobre o futuro, né? Em pensar como que vai nos preparar para um ambiente globalizado. Because in this future, everything we have in the past must to be reorganized. Pois nesse futuro, tudo que teremos no passado deverá ser organizado. Because many people believe the tradition is just repeat the past.
Muitos creem que tradição é apenas a repetição do passado and not how we renew the past. e não pensam em como a tradição renova o passado. So that's why when you have this comparison between the Hong Kong phase and US phase in our family, you have a good idea about how skillful was the patriarch Muyat as a CFO. Então, ao termos essa comparação entre as fases de Hong Kong e a fase dos Estados Unidos, pode-se ter uma boa ideia de o quão habilidoso o patriarca Muyat era como um Sifu. Many people ask me if was Muyat who invented the Kung Fu life concept. Muitos me perguntam se foi Muyat quem inventou o conceito de vida Kung Fu. And my answer is no. E minha resposta é não. So then people ask me, so it was Ip Man who invented the Kung Fu life? Daí me perguntam, então foi Ip Man que inventou a vida Kung Fu? And my answer also no. E minha resposta também é não. Because Kung Fu life came before Wing Chun system. Pois a vida Kung Fu precede o sistema Wing Chun, ou seja, veio antes do sistema Wing Chun. This idea came from the Sun and Ming dynasty, much earlier than Wing Chun. Essa ideia veio da dinastia Song e Ming, né, que vieram bem antes do sistema Wing Chun. So, of course, in Hong Kong environment, you need a lot of fighting skills because the demography was very rough those days in that place. E claro que no ambiente de Hong Kong, na época, precisava-se de habilidades de lutas, né, habilidades de lutas consistentes, uma vez que a condição demográfica era bem severa naqueles dias. So Wing Chun had to adapt to this aspect, social aspect in Hong Kong. But this doesn't mean Wing Chun is just for fighting. Wing Chun is a Kung Fu system. And since Wing Chun is a Kung Fu system, Wing Chun is much more than a fighting system. It's a system to you live better your life. Então, tendo em vista as condições de Hong Kong, o Wing Chun teve que se adaptar aos aspectos sociais de Hong Kong naquela época. No entanto, isso não significa que o Wing Chun é apenas para a luta, né? O Wing Chun é um sistema de Kung Fu, né? O que significa que trata-se de muito mais do que um sistema de luta. Ou seja, nos auxilia a viver nossa vida melhor. And this was the most impressive aspect of our Sifu Muyat legacy, because he could adapt to this severe environment in Hong Kong, and also
to adapt another, or what do you say, tough environment for Kung Fu, which was in New York. E esse é um dos pontos mais importantes do aspecto do legado, pois o legado teve que se adaptar ao ambiente severo de Hong Kong, da mesma forma que teve que se adaptar a outro ambiente bem severo, bem rude, que era o de Nova York. Yeah, I mean, in New York, the environment is much different than Hong Kong. The difficulty in New York, because is the epicenter of the capitalism. So no many people have time for dedicate to yourself those days. Bem, e o caso de Nova York era bem diferente do caso de Hong Kong. Nova York era o epicentro do capitalismo, e assim muitos não tinham tempo para se dedicarem a eles mesmos naqueles dias. So in this moment, when you have this kind of environment, you need be really a good seafood to survive in the environment. Luckily, the Kung Fu fever was in that moment, in the first moment, when our seafood was there in New York. Então, nesses momentos, precisa-se de um bom Sifu para sobreviver esse tipo de ambiente, né? Com sorte, né, felizmente, a febre do Kung Fu estava no ápice naquele período que nosso Sifu estava em Nova York. But didn't last that much. So if you have good foundation, if you knew what to take advantage of this temporary moment, then you could survive. That's what happened with Muya family in New York. No entanto, essa febre Kung Fu não durou muito. Então, se você tivesse um bom fundamento, se conseguisse tirar vantagem dessa situação, você poderia sobreviver, né, às condições de Nova York. E com sorte, foi isso que ocorreu com a família Moyat em Nova York. And then create even very good practitioners for the further generations. E assim criar bons praticantes para as próximas gerações. So the legacy of Patriarch Muya survives not just in his direct students. Assim, o legado do patriarca Moyat sobrevive não apenas através de seus alunos, seus discípulos diretos, but also the students of students. mas também através dos alunos de seus alunos. And one good example is Sifu David Robinson, which is here with us. E um bom exemplo disso é o Sifu David Robinson, que está neste momento presente conosco. Sifu David Robinson is a disciple, top disciple of my Sihin Douglas Lee, Lei Moisan. Sifu David Robinson é um discípulo de alto nível de meu Sihin Douglas Lee, grão-mestre Lei Moisan. So he's represent the best what we have
in the 12th generation and 11th generation. E ele representa o melhor do que nós temos na 11ª geração, assim como da 12ª. And this is a good example of all my students should follow. E esse é um excelente exemplo o qual todos meus alunos devem seguir. And he's a living proof of how strong is the Muya legacy. E ele é uma prova viva de o quão forte é o legado do Moyat. And also we have here 2 generations younger. E ainda mais nós temos hoje aqui 2 gerações ainda mais jovens. Like a Sifu and Felix. Assim como o Sifu and Felix. He's a disciple of Sifu Darian Carrion, who is disciple of all the he's great grandson of my Sihin Sanitan. O qual é discípulo de Sifu Darren Carriot e é discípulo do bisneto do grão-mestre Saniten. É isso mesmo, Sicom? Peguei. Yes. This is a very, very important moment, because when you see the Muya descendants. E por isso esse é um momento muito importante, pois quando nós vemos os descendentes de Muya, we see, for example, Sifu Andy, who is Todai of his Sifu Daryl, which is Todai of the top disciple of my Sihin Sanitan, Walter. Então, esse é um momento muito importante, pois nós conseguimos ver, por exemplo, Sifu Andy, o qual é o Todai de Sifu Daryl, o qual é Todai também de um discípulo de alto nível de meu Sihin Sunny, o qual é o Sifu Walter. And one thing is still come together. Remember, when the people mention about the age difference, this is a question by Master Thiago Pereira, between Thomas Leon and Muya, my Sifu and Sihin. E uma coisa que foi mencionada, uma coisa que ainda se reitera, foi a diferença de idade, né, mencionada na pergunta pelo mestre Thiago Pereira, ou seja, a diferença de idade entre Thomas Leon e Moyat. The same happened with Sifu Felix, Andy Felix and Sifu Darian, because originally they are friends. But now Sifu Andy knows exactly how to behave as a loyal and very dedicated student in Todai. E o mesmo acontecia entre Sifu Andy e o Sifu Darian, pois inicialmente eram amigos. No entanto, hoje Sifu Andy sabe muito bem como se portar como um aluno dedicado e um Todai. This is how powerful is the patriarch Muya's legacy. E isso mostra o quão poderoso é o legado do patriarca Muya. The same way, I'm very proud of what my students have been doing, because
they also are the result of the Muyas legacy. Da mesma forma, eu tenho sido bem orgulhoso do que meus alunos têm feito, pois eles também são resultado do legado de Muyat. So this is not an isolated case. Happen all over the world. Happen in America, happen in Canada, happen in Brazil, and all this show how strong is the Muyas legacy. Então, isso não é um caso isolado, né? Isso acontece no mundo inteiro. Aconteceu na América, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, e isso mostra o quão forte é o legado. So, and all this start in Hong Kong with a young man who came from China, from poor family. When he moved from Toisan to Hong Kong with his mother and sister to start new life. And that he found a mentor. He found his Sifu. He found Ip Man. And from this relationship between master and disciple, he created a so strong legacy. Você está mudo, Gabriel. Então, tudo isso começa em Hong Kong, com um jovem que veio da China, da província de Toisan, para Hong Kong, com sua mãe, sua irmã, para começar uma vida nova. E assim ele encontrou um mentor, um Sifu, Ip Man, e para então criar um legado bem forte. And to finish this, I'm really concerned about what happened with my Sihin Sunny. I do hope everything is all right with him, and he's not absolutely not normal what happened today, because he's very serious with his appointments, but things happen. So I try to find what's happened, and I do hope we have a great time as I had with you guys. And I have here some message from Andy Felix from Canada. He said he's happy to meet all of us, and also a message from David Robinson from hello from US, you know, and particularly send a hello to Andy and say nice to meet you, us and everyone. So they are the good brothers, you know. We have always great time when you are together. When I go to US, when I have opportunity to meet David and Andy, you know, in United States. So, and even Andy tried to call Sihin Sunny, but nothing happened. So let's wait for what's going on. And I promise you guys, we have another opportunity. I'm gonna bring Grandmaster Sunny Tang to share with you the deepness of his knowledge. You know, he's so knowledgeable. You really enjoy his talk. In the future, I promise you guys will have this kind of experience. Bem, então para concluir, eu queria demonstrar minhas preocupações com meu Sihin Sunny Tang, e espero que isso tudo esteja certo, pois isto não é normal de seu comportamento, pois ele é uma pessoa muito séria e leva muito a sério os seus compromissos. Então algo pode ter acontecido e estamos tentando descobrir o que é.
No entanto, espero que todos tenham aproveitado, né, o tempo que compartilhamos juntos, né, e vejo aqui o Andy Felix do Canadá, né, mandando saudações, assim como o David Robinson também dizendo olá do US, né, e ambos são bons irmãos e nós nós sempre compartilhamos bons momentos quando eu vou aos Estados Unidos. Inclusive, Andy está tentando contactar o grão-mestre Sonny e eu prometo que teremos outra oportunidade para que o grão-mestre Sonny consiga compartilhar a profundidade de seu conhecimento, pois ele é uma pessoa que tem tem grandes conhecimentos, e assim nós podemos compartilhar outro momento. And I thank you to take your time to listen us, and I'd like to invite you all to next live will be and 7 for them, right? 7 p.m. US Canada time and 8 p.m. Brazilian time, when you talk about the legacy of Muya for the world. Por isso, eu gostaria de agradecer-lhes pelo tempo que investiu para escutar-me e aproveitar para fazer o convite para a próxima live, que acontecerá às 20h no horário do Brasil e 19h no horário dos Estados Unidos e do Canadá, no qual falarei sobre o legado do patriarca Moyat para o mundo. So also I'd like to thank you, Mr. Gabriel Mendes, for his translation, to Mr. Edson Maciel from Kung Fu Life, who make possible we broadcast this for many social medias. And I pass the word to the operational manager of Moya Institute, Mr. Rodrigo Giarola. Então, eu gostaria de agradecer Mestre Gabriel pela tradução e Edson Maciel do canal Kung Fu Life por transmitir, né, esta live para várias redes sociais, e passo a palavra ao diretor operacional, gerente operacional, Mestre Rodrigo Giarola. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a todos e reforçar o convite do grão-mestre Léo Imamura para o próximo ciclo das celebrações do aniversário do patriarca Moyat. Uma boa tarde a todos, já início de noite, e nos vemos às 8h, horário do Brasil, e 19h, horário de Nova York. So I'd like to thank everyone and like to reinforce the invitation for the next cycle of this discussion, which will happen at 8 p.m. Brazil time and 7 p.m. US and Canada time. Edson, tudo